E quero dizer que é com muita alegria que eu retorno a esse ambiente virtual, né? Oportunidade de refletirmos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, desse Consolador prometido, tão aguardado, e que tem feito tanto bem para a humanidade, que sofre, que passa por momentos difíceis, como o que estamos vivendo na atualidade. E sempre nós recorremos a Jesus para que Ele nos oriente, para que Ele seja o nosso pilar, a nossa sustentação, para que Ele seja a inspiração das nossas ações, dos nossos pensamentos. E buscamos sempre no Evangelho uma frase, uma palavra do Cristo, que se amolde ao momento que estamos esquecer de falarmos sobre esse momento difícil que estamos vivendo, sem nos amedrontarmos diante dele, mas tirando a reflexão necessária, porque Deus, ele sempre aparecerá, talvez para nós, na figura de um acaso. Não é por acaso que passamos o que estamos passando agora. O vírus, ele não é o acaso, ele veio com um propósito, porque os grandes surtos de doenças, né, vírus, bactérias, que ceifam vidas em diversas partes do mundo. Mas muitas das vezes não é uma pandemia mundial como é o corona. Muitas das vezes nós acostumamos a ouvir notícias ruins, desagradáveis, a cada momento assistindo jornal, assistindo programas de TV. Muitas das vezes não é exatamente a uma pessoa próxima a mim. Porque a nossa condição humana nos faz nos fecharmos em pequenos grupos. E, de certa forma, isso é necessário porque nós não temos a capacidade de amar a humanidade toda. Então, exercitarmos em pequena escala o amor universal, que deverá... Quanto a nós, ainda não, né? Então, nós temos um núcleo familiar. Então, eu dizia, nós nos sensibilizamos menos, porque o problema da pandemia é já a presença desse coronavírus. Então, o que acontece? O que aconteceu com isso? Surgiu diante da humanidade um problema de proporções mundiais, o maior deles, se não em número de mortos, porque nós não devemos alcançar. Então, todas as partes do mundo sofreram. O período das grandes viagens, né, através de avião, rapidamente esparramou o vírus. Então, essa insegurança, essa dor, essa perda, não é só minha, ela é de toda a humanidade. Não é só dos ricos ou dos pobres, é de todos. É das pessoas com grande potencial intelectual, das pessoas que não creem em Deus. Então, o vírus na parte das vidas que estão dentro do barco. Então, o corona, para nós, é apenas uma única humanidade. Ela diverge de uns para outros no aspecto da imunidade, mas não tem nada a ver com territorialidade, não tem nada a ver com localização geográfica, com condição socioeconômica. Melhores são que nós gostamos de controlar a situação. Acreditamos que estamos controlando e, na verdade, não estamos controlando absolutamente nada. A única coisa já é muito difícil, a intemperança é uma momento de maior dificuldade. Então, nem isso nós controlamos. O que está em nós, como reagir diante dos problemas, depende de mim, e nem isso eu controlo plenamente. E nós imaginamos as crenças, valores, expectativas diferentes das nossas. Isso é o suficiente para que não haja esse pleno controle. Nós não controlamos as pessoas que são subordinadas a nós, eventualmente, numa atividade profissional. Nós não controlamos as pessoas que estão na nossa dependência de uma forma ou de outra. Então, nós não temos controle disso. Nós não controlamos o nosso corpo na medida em que a morte orgânica... Não para nós. Eu acho muito apropriada essa lição, procurado por umas pessoas que disseram, olha, sua mãe, seus irmãos estão ali fora. Está no capítulo 14 do Evangelho. É uma narrativa aqui trazida por Mateus, que diz o seguinte: e tendo vindo para casa, está no item 5 do capítulo 14, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Mãe, narra essa passagem no capítulo 12, versículos 46 a 50. Então vamos começar a interpretar essa passagem tão emblemática e, a princípio, também tão enigmática, né? Primeiro, ela está contextualizada no capítulo 14 do Evangelho, que é um raio na terra que vosso Deus vos dará, que herdarão, né, de Deus.
Então, é uma promessa de Deus. Honrar o pai e mãe para ser digno da terra e ser herdeiro da terra. E aí vem Jesus e diz, olha, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Na verdade, Jesus, em momento algum, ele vai fazer ou falar algo que contradiz. Quando elas entram em coisa aparente, porque sempre o intérprete, ele vai buscar amparo em dois princípios, chamados razoabilidade e proporcionalidade. É tentar entender essa aparente antinomia, essa aparente contradição, à luz de um princípio maior. O princípio maior vai prevalecer. Nós temos que entender Jesus no seu contexto, na sua plenitude. Jesus é sinônimo de amor, de misericórdia, de compaixão, de comiseração, todo mundo, para nós vivermos uma experiência em um aspecto menor, para nos prepararmos para viver essa experiência num aspecto maior. Amar a família carnal é estágio para amar a família da humanidade toda. Eu não tenho como amar a humanidade. Do livro O Consolador, de Emmanuel, na psicografia do Chico, ele diz o seguinte: a luta em família é problema fundamental. A luta em família é problema fundamental de redenção do homem na Terra. Então, a família é uma oportunidade de redenção, para que o homem se redima perante Deus, amando a família carnal. Como seremos benfeitores de 100 ou de 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas, que é o círculo da nossa família corporal mais restrito, o círculo doméstico mais restrito? Como serviremos a 100 ou a 1000, se não aprendemos a servir 5 ou 10? Compreendê-las em seus anseios e expectativas? Superar as adversidades que a convivência diária impõe em relação à nossa pessoa e à pessoa da esposa, do esposo, do filho, do irmão? Como fazer isso? Emmanuel, no livro O Consolador, nos apresenta essa equação. Não adianta querer amar a humanidade se eu ainda não amei a minha família restrita, carnal. Não adianta. É impossível. Não se constrói uma casa começando pelo telhado. Uma casa é construída a partir dos seus fundamentos, das suas fundações e alicerces. É aí que nós começamos a edificar a casa do amor no nosso coração, amando pessoas mais próximas. E é difícil. Então Jesus jamais iria se contradizer e renegar a presença de seus familiares, irmãos e mãe. Primeiro, o texto do Evangelho já nos mostra o quanto Jesus causava, onde chegava, grande comoção. As pessoas iam até Jesus porque ouviam maravilhas a respeito dele, queriam estar com ele, queriam conviver com ele por breves minutos que fosse. E a narrativa, tanto de Lucas quanto de Mateus, quanto Marcos quanto Mateus, fala exatamente isso. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam vida por ouvir Jesus. Ele estava na casa de discípulos, de amigos, e a multidão chega e vai até ele. Então aqui já mostra, ninguém vai ouvir. Não tinha outros filhos que seriam irmãos por parte de pai. Maria não, o único filho dela era o próprio Cristo. Mas essa sua parentela unilateral paterna, ela não tinha a mínimo como alguém que, como diz o evangelista, perderam o espírito, um doido, um desvalido, um desvairado, um perturbado, terra adequada ao tempo que viviam, teste que presidiu a formação da Terra, que há mais de 4 bilhões e meio de anos atrás, quando a Terra foi formada a partir de poeira cósmica, ele já privava com o Pai da condição de engenheiro sideral, de construtor de mundo. Era esse espírito bilenar que estava ali, cumprindo um papel de representação do amor e de vivência do amor na Terra, e que tinham ele até como um inimigo, antes de vê-lo como um mestre. Sem contar que ninguém é profeta em sua terra, ele mesmo falou. E, sem dúvida, um espírito reconhecido hoje, dentro do espiritismo, como sendo um espírito de grande elevação, que fez carne, esperado de todas as nações, um espírito puro, vivendo uma experiência carnal por puro amor e desprendimento, para cumprir a promessa que ele havia feito, que viria para dar um rumo para aquele povo, exilados de capela, esse é tema para um outro assunto, uma outra palestra. Então, nem o discípulo sabia. Todos eles eram homens comuns
E Jesus nos deu a lição de que para fazer uma grande obra, eu não preciso de seres perfeitos ao meu lado. Eu preciso de pessoas que tenham boa vontade. Então, naquele momento, Jesus aproveita para dar um ensinamento. Olha, vocês estão falando que minha mãe está lá fora, me chamando, meus irmãos. Eu estou aqui pregando um reino de redenção, de glória espiritual. Eu estou falando de um outro mundo, de uma outra esfera, de uma outra dimensão. E Jesus estava projetando luz para o cosmos, para o macro. E as pessoas do terra a terra falavam para ele, olha para a terra, olha para o chão, olha para a família carnal. Ela não é importante demais da conta. Mas chamaram a atenção, temos ido menos para nós. Nós amamos mais os nossos filhos. Faz parte do nosso estado evolutivo. Jesus não. Jesus, sem ser hipócrita, ele amava e ama com o mesmo desvelo que amava a sua mãe física, Maria, ao seu pai José, aos seus irmãos de carne pelo lado de pai, igual, mais alto. Minha mãe, vocês estão achando que minha família é só essa? Não. Se a minha família fosse só minha mãe e meus irmãos, eu não teria nada de novo para trazer à humanidade. Eu não teria nada de extraordinário para trazer, e eu tenho. E eu vim para trazer luz a esse povo que perambula cego pelo mundo, para esse povo que chora sem esperança, para os famintos, para os injustiçados, para os deserdados. Eu vim para toda essa gente. E se eu olhar apenas com o olhar de amor à minha mãe e meus irmãos, eu não terei a condição, eu não teria, a condição desse trabalho. Então, Jesus sempre buscava se revelar para a humanidade através dessas colocações emblemáticas, impactantes, que a princípio parecem sem sentido, mas que fazem total e absoluto sentido. Material, não. Eu tenho uma família universal. Eu estou aqui preocupado com todas as almas que estão encarnadas nesse mundo, e era muito pouco em relação a hoje. E ele preparava o mundo para esse momento de mais de 7 bilhões de almas encarnadas. E o Cristo é o mesmo, círculo carnal. Importante demais ali. Hoje nós estamos vivendo com dificuldade a experiência de amar familiares. Com dificuldade. Imagina amar a humanidade inteira. Por isso eu fiz a conexão com o vírus no começo dessa nossa conversa. Porque o vírus veio para mostrar que estamos todos no mesmo barco. Quando Jesus falou, eu e o Pai somos um, ele sabe porque vibra na mesma sintonia, porque ele sente cada corpo, ele sente cada alma como parte integrante da sua própria essência, do seu próprio eu. Por isso é que ele não é indiferente à dor de ninguém, e nós ainda somos. A pandemia talvez nos faça sentir um pouco o temor da morte, o temor da enfermidade. E aí eu penso, poderia ser eu. Pior, talvez até poderia ser um filho meu. Poderia ser um ente querido, uma esposa, um amigo. Está apenas no outro lado do mundo, está aqui, na minha porta, na minha rua, diante de mim. E eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas sou tão suscetível ao vírus quanto qualquer um que respira oxigênio nesse mundo chamado Terra. Todos nós estamos no mesmo barco. Num barco governado, conduzido por Jesus. E isso é que nos consola. É isso que nos deixa mais tranquilos. Porque não há o que temer quando se crê no Cristo. Nesse governador sideral, nesse espírito cósmico, nesse espírito que é o maior modelo de perfeição que Deus poderia nos trazer. Um paradigma de carne, carnal, a forma do homem, antropológica, para nós olharmos e enxergar o que eu faço e mais que o Cristo nos inspira ou deve nos inspirar. É essa família que não é apenas a família carnal que ele nos ensina a reconhecer. Não adianta ganhar o mundo e perder a família. O nosso compromisso primeiro, a nossa experiência primeira, a nossa célula primeira é o núcleo familiar. O Cristo sempre será a inspiração para as nossas ações quando nós o buscarmos. Jamais ficaremos desamparados, jogados de um canto. Se ficamos é porque não cremos nele, ou se cremos, não cremos da forma correta. Cremos intelectualmente, mas não cremos na alma. Não cremos no sentimento. Só cremos no intelecto, muito altos, muito criatividade. Depois tivemos apenas, e nós no excesso de pureza do amor, mas sem talvez um pouco da intelectualidade, identificaríamos a maldade nesses corações e até seríamos. Então, é o intelecto e é o amor.
Isso nos permite voar voos altos. Jesus nos apresentou os dois lados, apresentou o amor e o intelecto. Jesus é um grande engenheiro, um grande construtor, construiu um mundo, ciência absoluta. E o amor é o maior coração que é o homem abala. Ele não perdeu também essa oportunidade. É uma única família. É por isso que ele, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, estavam toda a humanidade, antes daquele momento, naquele momento e no futuro, que é o nosso presente agora, apontou o dedo para todos eles, dizendo: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Quando nós nos sintonizamos com Deus, nós nos tornamos uma única família. Não vamos pensar também que quem não faz a vontade de Deus, Jesus despreza. Pelo contrário, é a ovelha desgarrada, é o dracma perdida. São pessoas que... é o filho pródigo. Esses são mais amados até, porque precisam mais desse amor que redime, que resgata. Queremos estar próximo de Jesus, não é verdade? Sabemos que a família de Deus, a família do Pai, é toda a humanidade. Que Jesus nos ampare e nos proteja hoje e sempre. A presença da espiritualidade amiga, agradecendo muitíssimo ao Weber pelas colocações trazidas à luz da doutrina espírita, no propósito de amainar as nossas aflições, que são muitas, mas mostrando que Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, e que estamos na Terra com o corpo físico, mas somos espíritos imortais, caminhando para a luz. E assim nós pedimos a fluidificação da água, pedimos a equipe de sustentação da pomada Vovô Pedro, assim como traz os remédios, os fluidos necessários para inocular os potinhos de pomada, os panelões de pomada, que por misericórdia também traga para essas águas os remédios que nos resguardarão dessa enfermidade, que também tratarão outras dificuldades físicas de saúde que tivermos, mas que também inocule, coloque nessas águas os calmantes, para que tenhamos mais serenidade para administrar as nossas próprias aflições, os próprios desafios pelos quais passamos. Sejam colocados nas águas esses medicamentos. E assim nós repetimos mais uma vez parte da prece de sustentação da pomada Vovô Pedro. Pedimos a todos os espíritos que trabalham na flora e na fauna para o bem comum. Pedimos a todos os anjos que orientam os homens. Pedimos aos guias espirituais que assistem esta cidade para nos ajudar nesta água abençoada a curar os enfermos, levando a esperança às criaturas que porventura usá-la. Pedimos em nome de Deus e de Cristo o amparo do anjo Ismael, com toda a sua falange de ouro, para nos ajudar a ajudar melhor. Pedimos as luzes benfeitoras das estrelas que nos cercam neste momento de amor, que a tudo servem, que a tudo dão, que a tudo perdoam, na égide divina do Senhor. Que possamos nesse instante receber nas nossas casas as energias, os fluidos, as irradiações advindas dessa equipe de sustentação da pomada Vovô Pedro. Como pedimos que seja inoculada, colocada nas águas, todos os fluidos, todos os elementos necessários para nos resguardar desta enfermidade, curar outras tantas dores físicas que por acaso tivermos, mas que também nos coloque o calmante para que tenhamos a segurança, a alegria, a esperança, a fé e uma noite de repouso físico, mas de trabalho espiritual. Nos colocamos humildemente à disposição dos espíritos mentores para realizarmos os trabalhos espirituais tão necessários neste momento. Pedimos o passe para todos que nos assistem, para suas famílias, que esse passe reafirme a proposta que estamos
fazendo nesse instante de cura, de melhoria, assim como pedimos para a água, que as dores físicas, dor de garganta, dor de cabeça, nas costas, estômago, pernas, enfim, ombro, qualquer que seja a nossa dor física, que seja amainada pelo passe, mas que esse passe tenha também as condições de nos despertar para as verdades do Espírito, que este é o momento mais propício das nossas vidas para refletirmos e analisarmos a importância da mudança de comportamento. Os médiuns afastados das mesas mediúnicas que sejam muito abençoados, fortalecidos na sabedoria, no equilíbrio, na harmonia interior, na paz. Espíritos necessitados que sejam encaminhados aos locais de refazimento do plano espiritual, em nome de Jesus. Todos que nos assistem nesse instante, que a graça de Deus te envolva, que sejam abraçados por esses amigos espirituais. Que Dr. Bezerra de Menezes cuide de cada um dos que foram lembrados, citados, os nomes anotados, as famílias enlutadas, a nossa solidariedade do fundo da alma, o nosso abraço, pedindo a Deus que reconforte a todos, mas sobretudo que esses espíritos sejam acolhidos nos ambulatórios, que são as casas espíritas, para posteriormente serem encaminhados aos hospitais do plano espiritual. Que tenhamos todos uma noite de muitas alegrias, de muitas bênçãos, paz. Heber, Deus lhe pague por tudo. Que Jesus te resguarde, te abençoe e a sua família também. Muita paz. A mensagem de hoje será lida pela nossa querida jovem Luísa Cacheta, extraída do livro Agenda Cristã, cujo título é Não Estrague o Seu Dia. E até amanhã, às 20 horas. Muita paz. Bom dia, Luísa, do Grupo Mensageiros da Luz. Agenda Cristã, ditado pelo Espírito André Luiz. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só tempo conseguirá realizar. O seu amor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade.